Agora são 4 horas e 33 minutos no horário de Brasília. Muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro. O Mais Pecuária é de hoje e de amanhã. Esse programa será apresentado inicialmente aqui no Agrocanal. É que o Canal do Boi, onde sempre apresentamos o programa, transmite desde as 2 da tarde o 8º encontro de gestores da Terra Desenvolvimento com o tema Do Palco ao Campo. Nós temos imagens do evento, aí neste momento o intervalo comercial, ele é transmitido ao vivo aqui pelo Canal do Boi, com esse tema, são palestras sobre a gestão da propriedade rural. Aqui no programa você tem análises e cotações de preços agropecuários. Hoje, o mercado do boi gordo manteve a sequência de cenários firmes e de valorizações. Em São Paulo, praça de referência, o boi foi negociado a R$ 266 por arroba. E a nossa expectativa é a de que o boi negociado no futuro para o contrato de novembro ultrapasse a casa dos R$ 285 por arroba, já se encaminhando para R$ 290 por arroba. O mercado está otimista e tem essa expectativa de uma arroba na casa de R$ 290 já para novembro. Aqui você também tem as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. O Canal do Boi transmite logo mais, às 8 da noite no horário de Brasília, o leilão de touros do Grupo Resende. Esse leilão fecha o quadro De Olho na Fazenda do Grupo Resende, que durante uma semana vendeu a preço fixo touros Nelore PO e Nelore Seipe. São animais com avaliação genômica. Hoje ainda tem a sequência da venda a preço fixo no Mais Pecuária e à noite o leilão. Aí zeram-se os preços e vale o maior lance, vale a batida do martelo para o investidor levar o reprodutor para casa. A realização é da Capitaliza Mais Leilões. E estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Sempre na abertura do Mais Pecuária, você tem o quadro Fala Carlão, que é apresentado pelo publicitário Carlos Alberto da Silva, o Carlão da Public. Vamos ver. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje tem uma pessoa muito querida aqui. Eu vou falar o nome dela completo, hein? Quero ver se algum de vocês é capaz de repetir. A Liliana Uchoa Teles de Menezes Almeida. Mas que todo mundo e todos nós conhecemos carinhosamente por Lilica. Você tá boa, querida? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Eu que agradeço a oportunidade, Carlão. Você também é muito querido. E fico muito feliz aí de ser lembrada, não só no Outubro Rosa, mas eu sei que você sempre está lembrando da gente. Sempre sim, e a Lilica, inclusive, já teve várias vezes no nosso programa Fala Carlão, eu tive lá fazendo lá os dias de campo, os leilões do Nelore do Golias, que são sempre um acontecimento, né? E antes de entrar nessa parada aí de como você chegou no Nelore do Golias, você é filha do Flávio Teles de Menezes, que todo mundo conhece, que todos nós do agronegócio devemos uma deferência toda vez que encontramos pelo trabalho que ele fez em prol do agronegócio, especialmente na Constituinte, enfim. Você tem um pedigree, para falar um pouco da linguagem do Nelore do Golias, você tem um pedigree extraordinário e eu queria que você me falasse um pouco como é que foi sua infância, onde é que você nasceu, como é que você chegou na fazenda.
Bom, Carlão, fico primeiro muito feliz dos elogios ao meu pai, eu também sinto isso tudo, muito orgulho de ser filha dele, sempre muito aprendizado conviver com ele. Todos os dias a gente vê que tem coisas novas que ele nos passa. E foi o seguinte, eu acho que primeiro um pouco da genética, né, que a gente tem no sangue aí essa linhagem de fazendeiros, né, agricultores, pecuaristas, até muito mais pecuarista do que agricultor. E eu sou paulistana, mas todas as minhas férias, feriados, aqueles verões longos, né, que antigamente a gente tinha 3 meses de férias, foram passados na fazenda, sempre com a casa cheia, os meus tios, meus primos, meus avós. Dentro da minha casa sempre foi muito conversado, tudo sobre o agro, tudo sobre a fazenda, tudo sobre os negócios. E eu sempre fui apaixonada também por animais, por cavalo, por gado, por cachorros, e sabia que meu destino seria aqui, Araçatuba. Então eu tinha aquele sonho de menina de ser veterinária, né? Mas eu também tinha que estudar, morar em São Paulo e estudar e procurar o que eu podia fazer para estar mais em contato quando eu não estava aqui nas férias ou nos feriados. Eu, no início, até eu entrei numa escola de equitação muito bacana. Eu acho que toda essa convivência que eu tive me fez muito crescer como gente. Eu comecei no Umpata, que era no final da Avenida Giovanni Gronchi, em São Paulo, uma escola de militares que davam aulas de equitação. Eu aprendi a montar no pelo, dentro de um redondel, com muita rigidez, com muita regra. Isso foi muito, muito bom para mim na vida. Depois aí mudei para o Horse Center, acabei indo para a hípica e eu fiz salto até meus 12 anos, depois eu mudei para o adestramento. Eu fiz várias viagens para fazer provas e depois disso é aquela vontade que eu tinha de vir para Araçatuba. Mas você chegou a ser campeã, né, de adestramento. Eu fiz várias provas e um dos campeonatos foi o campeonato nacional, mas eu sabia que ia ser fazendo o meu destino, né? Então aquilo foi meio para matar a vontade de estar aqui na fazenda no dia a dia. Depois o Fabinho, meu marido, era amigo do meu irmão mais velho, eram amigos de festa, de sair, encontrar, iam para Barretos em festa de peão, carnaval, essas coisas. E ele começou a andar atrás de mim, porque quando a gente se conheceu, eu era molecota de 9 anos de idade, ele era adolescente e tal. Depois eu fui ficando mais velha, ele já era até formado quando eu comecei a namorar com ele formou na Unesp, na zootecnia, em Jabuticabal. E eu era menina ainda, com 15, 16 anos, começamos a namorar. E a minha ideia não saía da cabeça. Não, agora que ainda tenho um namorado em Araçatuba, é para lá que eu vou mesmo. Tem a fazenda, tem a família, e agora um namorado é esse o meu destino, não dá para mudar, né? E tentei o vestibular na época, que a Unesp estava abrindo veterinária, eu estava super feliz com isso. Prestei vestibular no fim do 3º colegial. Talvez foi a maior decepção, porque eram 25 vagas e acabei ficando em 13º na fila de espera, chamaram 11, que decepção que eu fiquei, mas há males que vêm para bem. Num feriado de Páscoa aqui na fazenda, eu vinha muito com meu pai sozinha, na época meus irmãos faziam faculdade, minha mãe ficava com eles lá, e eu vinha com meu pai, e eu falei, pai, quer saber, eu não sei se eu tenho tanto sangue frio de fazer cirurgia, de mexer com clínica, eu estou pensando em não fazer mais veterinária, estou querendo zootecnia. E eu queria pedir para ele me levar para Uberaba, para conhecer, que era um dos lugares que tinha em julho o vestibular. E quando eu falei isso, o Fabinho brincou, falou, não, aí não vale. Uberaba é muita festa, a faculdade é boa, mas não dá certo não. Você vai conhecer outro fazendeiro, vai acabar ficando por lá, vai me largar. E aí foi que a gente tomou meio que uma resolução definitiva e talvez a melhor da nossa vida, das nossas vidas, né? Que foi casar. Então eu casei muito menina ainda, tinha 19 para 20 anos. Além de ser uma história de amor, é uma história de vida, né? É uma história de negócios juntos, né? É uma história bacana essa sua parceria com o Fabinho, né?
Pois é, já estamos agora indo para os 27 anos de casado e meu pai fala que ele ganhou mais um filho. E realmente é verdade, eles se falam 20 vezes por dia, se dão super bem. Eu trabalho com meu pai e com o Fabinho. Eu acho que dentro da minha casa tenho um enorme orgulho de dizer que ali é minha escola, dia a dia eu aprendo com meu pai, aprendo com o Fabinho. Então, falar que a faculdade me fez falta, não fez. Depois eu até fiz uma faculdade aqui em Araçatuba, ligado foi até turismo, foi muito bom, porque me ajudou a mexer muito com eventos, com pessoas, mas foi uma coisa que eu fiz já mais rápida, né, para poder acudir filho, acudir trabalho e conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas você sabe que é importante, porque dentro da faculdade de turismo, todo mundo acha que é só viagem, agências e tal, não é não. Tem a matéria de organização e gestão de eventos, que eu acho que, né, você sabe, você já esteve presente no dia de campo, tá tudo nas minhas mãos, eu organizo aquele evento praticamente sozinha, e tem saído, esse ano seria a 10ª edição, né, então eu acho que a faculdade também me ajudou nesse aspecto. Tem a parte de culinária dentro dos eventos, e a gente mexe, né, com essa parte um pouco do leite, mexe com a parte da carne, tem a parte de marketing, tem a parte dentro do turismo também, que é ligado à advocacia, tem a parte de geografia, porque a gente estuda clima, estuda relevo, isso também ajuda, né, na pecuária, a gente entender o clima, o gado, a adaptabilidade. Então, eu acho que sempre agregou para alguma coisa. Você, quando começou, a primeira vez que vocês pensaram em fazer esse evento, ele já sempre foi pensado para ser daquele tamanho, para agregar tantas pessoas assim, ou foi uma coisa que aconteceu por conta do sobrenome, do relacionamento que vocês têm, da importância? Me conta como é que foi isso. Primeiro evento do Nelore do Golias, nós estávamos com a história do futuro do Golias, aquela história de genotipagem do primeiro zebuíno no mundo, e de repente, isso foi em janeiro, minha filha recém-nascida, minha caçula, na minha casa é assim, eu tenho um filho por década, né? Um nasceu em 95, outro em 2004 e a última em 2011. E eu estava com 1 mês de vida amamentando ela na fazenda, de repente chegou lá um monte de pesquisador do Brasil todo, os internacionais lá do USA, austríaco, italiano. Então, não, a gente tem tantos dias para organizar um dia de campo, para falar sobre genética, falar sobre o Nelore do Golias e tal. Bom, eu saía para amamentar, voltava para o evento, aquele rolo, mas era pequeno, relativamente pequeno, umas 70 pessoas. No ano seguinte pulou para umas 350, 400, no outro ano 800 e por aí foi. Então, graças a Deus, se está aumentando, crescendo, é porque está dando certo, né? E a gente fica muito feliz por isso. E o trabalho sempre foi muito focado em melhorar a carne de qualidade no país, em agregar para a pecuária, em deixar um legado. A gente entende que o Nelore foi muito bem trabalhado, foi muito bem escolhido pelos nossos mestres aí anteriores que trouxeram o Nelore da Índia, mas hoje tem a tecnologia, tem a ciência, a gente aliar esses dois para poder melhorar ainda mais esse Nelore, e é praticamente 80% da pecuária nacional, esse gado tão adaptado aí ao nosso clima tropical. Por que não melhorá-lo, né? Por que não olhá-lo por dentro, se a gente tem toda essa tecnologia? Então, eu acho que se eles deixaram esse legado tão importante, nós também queremos deixar o nosso, que é melhorar o Nelore por dentro, melhorar o nível da carne do Nelore e melhorar, consequentemente, a pecuária nacional. Outra hora você volta aqui, a gente fala sobre Nelore, mas agora eu queria saber de você o seguinte, você acabou de falar, né? Você é mãe em 3 décadas praticamente diferentes, né? E eu queria saber como é que esse fato de ser mãe, o que te ajudou, o que te fez te conhecer melhor, assim, como que o fato de ser mãe agregou na sua vida profissional, o que cada gestação dessa te ensinou?
Bom, cada uma foi diferente da outra, eu nunca tive problema nas gestações. O Eduardo veio como o primeiro filho homem, foi, acho que, excepcional, aquela segurança de ter um menino que vai trabalhar com você, te ajudar. Ele já é formado na GV, estava trabalhando no agronegócio, num banco de investimentos, hoje está já com a gente, ajudando meu pai, ajudando o Fabinho e eu. A segunda veio uma menina, então, querendo ou não, aquela menina veio para me deixar mais doce, mais calma, ela é uma paz em pessoa, topa tudo, super companheira, uma menina diferenciada, assim, e ela tem um olhar, talvez aquele olhar mais artístico, igual a minha mãe tem, que faz a gente enxergar determinadas coisas que às vezes a gente não consegue. E a minha caçulinha, eu falo que é minha miniatura, né? Na época, quando a gente falou em nome, o Fabinho e o Eduardo falaram, põe Lica, sem saber que essa menina ia ser geneticamente a minha cópia, porque ela nasceu praticamente em cima de um cavalo, é apaixonada por fazenda, agora estamos no meio da pandemia, mas ela acorda já assim, mas eu acho injusto vocês poderem ir para a fazenda e eu ter que ficar na escola. Então, eu tenho 3 filhos totalmente diferentes. E eu acho que cada um complementa, assim como a gente está conversando aqui, falando do mês das mulheres, eu nunca falei de mulher para, a mulher precisa ter seu lugar, conquistar seu espaço, não. A mulher está aqui para agregar, para complementar, para ter uma visão talvez um pouco diferente da que o homem tem. A mulher ela olha na fazenda como um todo, não vê só aquele gado, aquele lote, ela olha o manejo, ela olha o curral, ela olha a família dos funcionários, ela olha o bem-estar. Eu acho que, de uma maneira geral, a mulher está ali para agregar e não para tomar lugar de nenhum, não. Maravilha. Lilica, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Eu queria te agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade, dizer que foi ótimo essa conversa. Eu acho que foi uma conversa bastante diferente, uma conversa de coração aberto, e eu fico muito feliz e muito bom em te ver também aí, forte, saudável, feliz. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Carlão. Você também está ótimo aí, com a saúde vibrante, sempre muito animado, muito sorridente, sempre muito bom falar com você. Um abraço bem grande aí para você. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu! Este foi o Fala Carlão, sempre na abertura do Mais Pecuária. E importante destacar que hoje e amanhã o Mais Pecuária será apresentado aqui no Agrocanal. Começamos o programa às 4h30 da tarde e a explicação, eu vou repetir, o Canal do Boi, onde sempre apresentamos esta atração, transmite desde as 2 da tarde o 8º encontro de gestores da Terra Desenvolvimento. Vamos ver, nós temos imagens, o Canal do Boi transmite isso ao vivo, né? Aí um dos palestrantes, o Fúvio Terra, gerente da Fazenda Estância Esmeralda, e o assunto é esse, gestão da propriedade rural, evento transmitido ao vivo pelo Canal do Boi, basta você sintonizar o Canal do Boi ou as nossas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, também no nosso portal, para acompanhar hoje e amanhã, das 2 às 6 da tarde, o 8º encontro de gestores. Veja agora um dos reprodutores, um dos touros em coleta de sêmen pela Semex do Brasil. Veja no quadro Semex Destaca. Semex Destaca, Atol da Elge.
Atol da Elge é filho de Uno em vaca jamanta. Touro provado com mais de 340 filhos em 33 rebanhos diferentes. Sua progênie se destaca pelo baixo peso ao nascer, rápido ganho de peso e excelente conformação frigorífica. Atol é destaque também para a qualidade de carcaça, com alta área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea. É Deca Uno PMGZ, com alto IABCZ e top 0,5% no programa Embrapa Gene Plus. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Veja depois do intervalo comercial que a China realizou uma auditoria remota, ou seja, lá à distância, em frigoríficos brasileiros que estão com as vendas, as exportações suspensas para aquele país. Já voltamos. A China realizou uma auditoria à distância pela internet em frigoríficos brasileiros que estão com as exportações suspensas para aquele país. E essa suspensão se deu em função de casos ou suspeitas de casos de Covid-19 entre os funcionários. Vamos até a BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, com a Sara Kirchhoff, que tem as informações detalhadas para a gente. Muito boa tarde, Sara. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, até agora foram 8 inspeções já em frigoríficos desde o início do mês de setembro até esse momento. E o auditor fiscal que participou, desses procedimentos, ele disse que o resultado, em princípio, teria sido positivo. Mas ainda não existe uma data definitiva sobre a retomada das exportações dessas unidades em específico para a China. Então, ela não deve ser imediata e ainda depende de uma correção do que a China chama de algumas inconformidades que foram detectadas. Segundo o auditor, foram pequenas inconformidades e que devem ser muito fáceis e rápidas de serem corrigidas. O auditor ele deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico e ele falou que no Rio Grande do Sul, 4 frigoríficos foram inspecionados. 2 deles da Seara, um em Passo Fundo e outro na cidade de Três Passos, e um da BRF e o outro também da Minuano. Esses 2 últimos na cidade de Lajeado, já mais próximo da capital Porto Alegre. A JBS, dona da Seara, não comentou o caso, a BRF e a Minuano também não comentaram o caso durante o dia de hoje, e eu entrei em contato com a Associação Brasileira de Proteína Animal, agora há pouco, para perguntar um posicionamento deles em relação a esse assunto, considerando que eles representam os exportadores de carne, suíno e frango aqui do Brasil. E eles disseram que eles estão aguardando a manifestação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também das autoridades chinesas e que, por enquanto, eles não vão se manifestar a respeito desse assunto. Ainda segundo o auditor, não há um documento com o resultado final dessas inspeções que foram feitas nos frigoríficos aqui no Brasil. No entanto, ele ressaltou que o parecer verbal teria sido positivo para esses frigoríficos. A documentação chinesa com o resultado dessas inspeções e depois a posterior liberação das vendas pela autoridade alfandegária da China deve acontecer, então, depois dos frigoríficos corrigirem o que eles dizem que são essas pequenas inconformidades que eu citei. De acordo com o auditor fiscal, os problemas são detectados e os 4 frigoríficos do Rio Grande do Sul tiveram pelo menos um tipo de inconformidade apontada. E um desses frigoríficos teve 4 tipos de inconformidades, mas ele ressaltou novamente que são coisas fáceis de serem resolvidas. E uma nota publicada hoje, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários comemorou esse resultado da inspeção e falou que ao todo então foram visitados 8 frigoríficos durante esse período que eu citei no início. Aí depois, com um certo receio de toda essa situação da China, inclusive a reportagem do Valor Econômico fala desses milindres dos chineses, a própria auditoria, o próprio sindicato acabou tirando essa nota do ar por volta das 13h30 da tarde, mas então soube-se antes disso que o resultado havia sido positivo e favorável, mas claro que depende aí
de um resultado realmente oficial que deve sair, imagino, nos próximos dias. O prazo, portanto, ainda não existe. No Brasil, lembrando que há uma orientação, então, para evitar falar muito sobre esse tema, para evitar qualquer mal-estar em relação a isso. Lembrando, né, Zaidan, o país asiático é o grande destino aí das exportações brasileiras e responde por 37% da receita com os embarques de carne. Então, sem dúvida, é um mercado muito importante para a gente acompanha aí quando que vai acontecer, de fato, a liberação para venda por parte desses frigoríficos em específicos que, por enquanto, ainda estão com as vendas suspensas temporariamente para o país asiático. Depois eu volto com mais informações para trazer o fechamento do mercado financeiro desta quarta-feira. É com você. Combinado, obrigado, Sara Kirchhoff, direto da BBM São Paulo. Veja agora as informações da Casale, empresa parceira do Canal do Boi e do Agrocanal, que concorre ao 12º Prêmio Touro de Ouro da revista AG, na categoria de melhor distribuidor e misturador de silagem e ração. Vai começar o jogo e em campo todo o peso de 56 anos de história. Time organizado, comprometido e pronto para conquistar mais um título. Ei! Começa a partida. A pressão é enorme. Todos de olho na Casale. Que domínio! Olha lá, olha lá! É tetra! E lá vem ele de novo. É impressionante a qualidade que esse time tem. Ela não cai em nenhuma das áreas de atuação do campo. E ele deixou passar. É teste para cardíaco. Vamos lá, pessoal. Nosso time é forte e tem garra para superar todos os desafios. Trabalhamos muito para chegar até aqui. E com foco no cliente, vamos trazer mais esse título para casa. Vamos, time. Força, fé, a gente consegue. O segundo título está cada vez mais perto. No comentário de hoje, Antônio Resch fala dos novos adidos agrícolas do Brasil. Olá, Jorge. Olha, uma notícia que eu não vi muito destaque, que não teve muito realce aí, eu pelo menos não vi, e é uma notícia que eu acho bastante importante, por isso que eu quero registrar aqui, que é o seguinte: o Brasil, via decreto, né, vai aumentar de 24 para 28 adidos agrícolas. O que são esses adidos agrícolas? Eles ficam nos países que interessam ao Brasil, fazendo negócio, evidentemente, e principalmente ou especialmente na área do agro, achando clientes, achando oportunidades, trocando ideias com os empresários locais, enfim, ajudando o agro brasileiro a negociar mais, vender mais. Além do que a gente ouve falar aí, milho, soja, milho, café, açúcar, álcool, etc., esse pessoal tenta vender, além disso, outros produtos. Mel, pimenta do reino, enfim, frutas. O Brasil tem um enorme mercado mundial à espera das frutas brasileiras que só tem aqui. Então, e eles aumentaram de 24 para 28. Atualmente estão em 22 países, porque Pequim tem uma grande importância comercial, evidentemente, para o agro. Tem 2 adidos. E Bruxelas, né, onde tem a União Europeia, também muito importante. E tem uma vaga que vai ser ocupada na Suíça, em Genebra. Então, eu acho importante que o empresário rural brasileiro saiba que vai ter 28 especialistas do agro, que conhecem o agro brasileiro, procurando
prospectando, né, que é uma palavra horrorosa, mas procurando negócio para os produtos agrícolas brasileiros. Não apenas os tradicionais, que eu já falei, mas novos produtos que o Brasil é um grande produtor e tem só aqui. Então eu acho importante deixar isso registrado. Até o próximo boletim. Valeu, Resch. De fato, o adido agrícola tem um papel muito importante para abrir novos mercados e consolidar os que nós já temos dos produtos do nosso agronegócio. O Mais Pecuária, hoje aqui pelo Agrocanal, destaca o mercado do boi gordo em São Paulo. A arroba de R$ 270 já é registrada para o boi, cuja carne é exportada para a China. O chamado boi China já é realidade no estado. Conosco, Renata Ferreira tem mais informações. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que acompanham o Mais Pecuária aqui pelo Agrocanal. Negócios com animais padrão exportação estão sim sendo realizados a R$ 270 por arroba no estado de São Paulo. Mas a tendência, Zaidan, é que os preços fiquem acima desse valor ao longo desta semana. Para esse último bimestre, a expectativa é que a potência asiática aumente o volume importado de proteína do Brasil, já que precisa preencher um déficit de 10 milhões de toneladas. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o animal destinado ao mercado interno também tem registrado valorizações nas cotações. Algumas indústrias frigoríficas que atuam na exportação estão recebendo consulta para ampliar o volume de vendas com destino ao mercado chinês. Por isso, segundo Safras e Mercado, não devemos ter uma pressão baixista nos preços tão cedo. E vale lembrar que esse movimento não fica restrito apenas à pecuária, mas sim a todo o setor de carnes brasileiras. E Zaidan, no atacado de São Paulo, a referência para o traseiro está ao redor de R$ 19,50 por quilo e significa que o consumidor final tem absorvido os preços atuais. A reabertura dos comércios na Praça Paulista tem contribuído para o enxugamento da produção no mercado interno. É com você. Obrigado, Renata. Vamos lembrar que ontem as praças paulistas, Araçatuba e Barretos, que são monitoradas diariamente pela Scott Consultoria, abriram o dia com alta nos preços da arroba do boi gordo e da vaca pronta para abate. A arroba do boi gordo no mercado interno fechou ontem cotada a R$ 265 por arroba, considerando-se o preço bruto e à vista. Tem também R$ 264,50 por arroba, com o desconto do Senar. E com o desconto do Senar e Fundo Rural, ontem o boi foi negociado a R$ 261 por arroba, segundo a apuração da Scott Consultoria. Nesta terça-feira, a alta foi de R$ 2,00 por arroba no comparativo diário, ou seja, 0,8% de valorização. E para os animais que atendem às exportações, como a Renata acabou de mencionar, já há muitos negócios na casa de R$ 270 por arroba. E é importante destacar também que o boi negociado na Bolsa, na B3, o boi futuro, mercado futuro do boi gordo, fechou ontem a R$ 283 por arroba no contrato de novembro. E hoje o dia começou com uma tendência forte de alta acima desse valor de 283, ou seja, o boi futuro para novembro já caminha e rapidamente para uma arroba a R$ 290. No mercado físico hoje em São Paulo, segundo a Scott Consultoria, as indústrias frigoríficas pagaram mais ainda pela arroba do boi gordo. O pequeno volume de animais ofertados foi o fator, segundo a agência, que estimulou negócios em até R$ 270, como a gente tem enfatizado aqui. Isso no valor bruto e à vista. Esse é o boi no padrão China. Para o boi comum, chamado boi destinado ao mercado interno,
negócios em R$ 266. Então, boi comum, 266, boi China em São Paulo, R$ 270. Conosco o João Pedro Cuti Dias para analisar esse cenário muito positivo, não é, João? Zadão, você olhar o ano passado, no último trimestre, nós chegamos a 230 arroba e achávamos que era o teto. Não era o teto, não. Hoje, nesse ano, a gente rompeu muito esse teto, mais de 15% praticamente acima desse valor. É aquela antiga lei de oferta e demanda, a lei do tempo do final de Getúlio. Ou seja, nós estamos vendo hoje uma demanda forte, especialmente pela exportação. Quando você vê os preços pagos pelo boi China, R$ 5, R$ 6 a mais por arroba e uma procura por esse animal, você vê também o mercado interno absorvendo esses preços, trazeram mais de quase R$ 20 o quilo a nível de atacado. Quando você vê a situação hoje e a oferta muito restrita, esse talvez seja o outro fator que pesa e pesa muito na formação de preço. A vaca, que você tinha um aumento, houve um aumento nos últimos 4, 5 anos de abate, especialmente a novilha, que tinha crescido muito o abate de novilha. Nesse momento você vê uma retração. O criador animado pelos preços do bezerro e da bezerra, e nesse momento a maior parte dessa vacada, as que estavam vazias já foram embora, já foram engordadas, já foram vendidas. O que está no campo hoje é animal que está com um bezerro de 4, 5 meses. Ele vai começar a parir. Então você vê o seguinte, você vê hoje uma retração da oferta de vaca, uma retração da oferta de novilhas e boi, poucos boi, porque você tem a maior parte do animal que foi confinado já foi entregue, que normalmente outubro é o último mês que você tem um fluxo maior de oferta de boi. A partir de novembro, a chuva, barro, etc., há uma certa retração. E você vê um atraso nas chuvas, que é um outro fator que você... De recuperação do pasto, né? Você demora para recuperar. E você não tem resultado imediato. Choveu hoje, você vai ter boi o mês que vem. Não tem. Há um período de adaptação. O animal até sofre um pouco nesse momento, em função de que ele vai começar a comer um capim mais tenro e está acostumado a comer um capim muito fibroso. Há uma certa período de adaptação. Então, você não tem expectativa de ter uma oferta de animais de capim nos próximos 90 dias, em função do atraso. Isso, João, explica por que o mercado está otimista quanto ao futuro. A arroba negociada, nós dissemos agora há pouco, no contrato de novembro, fechou ontem a R$ 283 e hoje o dia amanheceu com uma tendência de valor ainda maior. O contrato... Acho que as negociações ainda não estão encerradas, mas a Sara continua na BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, e dá um panorama neste momento. Sara, quais são os números que você tem? Isso mesmo, Zaidan, mercado totalmente em alta mais uma vez, viu? Os números, como você falou, ainda estão se movimentando, eu estou acompanhando aqui, mas agora há pouco a gente separou uma média, né, da tarde desta quarta-feira e nós vamos mostrar agora o vencimento para o mês de novembro. Para o próximo mês, olha só, a alta da arroba é de 1,53%, 1,5% de valorização, e o preço da arroba para o próximo mês no mercado futuro, como você falou lá no início, se aproximando dos R$ 290, em R$ 289,05. Separamos também uma tela com o vencimento para o mês de maio de 2021, também com uma tendência de alta bem importante. O vencimento para o mês de maio registrava na tarde de hoje uma valorização de quase 2%, 1,97%, com a arroba negociada para esse vencimento em R$ 272. Mas todos os vencimentos aí mais próximos para o mercado futuro e também para o ano que vem tem altas muito importantes nesta quarta-feira e mais uma vez, né? Porque a gente vem vendo esse cenário aí ao longo das últimas semanas. O vencimento para dezembro também sobe 2%, para janeiro do ano que vem uma alta também muito próxima dos 2%, com a arroba bem fortalecida no mercado futuro também. Zaidan, é com você. Legal. Obrigado, Sara. Daqui a pouco temos outras informações de mercado. A Sara, que está na BBM, acompanhando atentamente o mercado futuro. Falta de boi. A arroba futura 290. O ano que vem, maio, que é um mês chave também, R$ 272 por arroba, que é um valor já muito bom também, já contando, quem sabe, João, com um pouquinho a mais de oferta
da safra do boi de capim, né? Não, aí maio já é o pico da safra de boi de capim. Ou seja, você teve 4, 5 meses para o animal se engordar e tal, você tem essa oferta. E esse preço 272, você tem condições de fazer opções, o produtor pecuarista que quiser segurar, para fazer um seguro de baixa, ou seja, não vai comprar opções de 272, que é uma opção muito cara, uma put de venda de 200, então ele pode comprar uma put de 260, que é um bom seguro de preço por um preço bastante razoável. Então esse é o mercado futuro, as opções que é uma alternativa que o pecuarista pode começar a fazer. Esse é um momento interessante, você ter um preço no futuro de 272, talvez uma opção de venda a 260 para garantir um preço, um o fundo. Que é isso? É o boi a termo? Não, é o mercado futuro, só que em vez de ser mercado dele vender contratos, ele compra opções, ele faz um seguro de preço, ou seja, um seguro de preço 271 é muito caro, uma arroba vai custar um preço muito alto por arroba, né? Mas um seguro de uma put de 260, uma put de 259, que é um preço muito bom, que poderia segurar o fundo do poço para ele, passa a ser interessante. É o momento dele consultar as suas corretoras, dar uma checada como é que está o preço lá, como é que está a oferta de put para essa época e fazer um seguro de preço. Agora, é um preço muito bom para maio, 270 não é ruim não, entendeu? Ou seja, o mercado trabalha com a hipótese que a China vai comprar aquele 1.200.000 que está se falando muito que o mercado ela pode comprar. 1.200.000 toneladas. 1.200.000 toneladas. Você vê também uma expectativa de uma recuperação da economia brasileira, especialmente a questão de melhoria de renda do brasileiro. Nós podemos sair dessa pandemia e o ano que vem possivelmente já tem a vacina, o mercado tende a voltar ao normal. Você vê a Ásia crescendo, a China nesse último trimestre com 4,9% de crescimento, ou seja, você vê uma situação que começa, e vê também fatos negativos, como é o caso da Europa nesse momento com a segunda onda que os caras estão chamando de Covid. Mas a economia mundial pode ser que volte a crescer, o Brasil pode ser passar de um crescimento, numa recessão de 5,2%, 5,5% que está se falando, para um crescimento de 3%, aumentou a renda, aumenta o consumo. Então, tudo isso está mais ou menos coligado. Agora, o que não tem é a expectativa de um aumento tão expressivo de oferta, né? Você não vai conseguir de uma hora para outra esse aumento de oferta. É o que tem sustentado os preços. Vamos ver como é que fechou hoje a cotação do boi gordo no mercado físico. A apuração é da Scott Consultoria, começamos pela região sudeste. Esses preços, 262 e demais da região, e nas outras regiões também, não levam em conta as bonificações, são preços à vista, já com os descontos dos impostos. Então o preço bruto é muito mais do que isso. Com os descontos, Barretos e Araçatuba, R$ 262, com alta de R$ 1,00 na arroba hoje. Teve alta também de R$ 1,50 no Rio de Janeiro. Na região sul, sem alteração nos preços, Paraná, Santa Catarina e o quilo vivo no Rio Grande do Sul. Goiás e Mato Grosso do Sul, apenas 2 alterações, uma alta de R$ 2,00 em Campo Grande, e também R$ 2,00 em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, alta de R$ 2,00 no sudeste e alta de R$ 1,00 na arroba no sudoeste, que a arroba foi a R$ 242,50. Na região nordeste, sem alteração nos preços. E na região norte do país, alta de R$ 2,00 em Redenção e Marabá, e alta de R$ 3,00 em Paragominas, também no Pará. No sul do Tocantins, também uma valorização, R$ 1,00 de alta na arroba, que foi a R$ 251. Esse preço à vista, já com os descontos. Temos também a cotação da vaca, João. Você quer comentar do boi antes da gente mostrar? Não, já temos aí a cotação da vaca no Sudeste. Pode ir passando a tela, o João Pedro vai comentando também. Preço o que chama atenção, Zé, no boi é o preço no Pará, né? O Pará está chegando ao preço de São Paulo, praticamente, pequena diferença, R$ 4, R$ 5 por arroba. O
Pará era um estado que tinha uma diferença em relação a São Paulo de 16, 18 reais, em alguns momentos chegar a ter, se aproximando. Talvez seja por uma oferta de animais prontos, acabados no Pará nesse momento e com a melhora do parque frigorífico que eles tiveram, eu creio, nos últimos anos, que deu condições de absorver essa produção. Pará vai ser o grande produtor de boi do Brasil, com certeza, nos próximos anos. Tem muitas condições para isso. Tem o clima bom, você tem tecnologia, pecuária de ponta, hoje você usa muita genética, o clima deles é muito bom, você tem pastagem praticamente o ano inteiro, você tem uma facilidade muito grande naquela região lá. E agora, o único problema lá é a questão fundiária e também essas questões de muitas áreas barradas para avanço da produção em função de quilombola, índios, etc., parques nacionais. O Pará é um estado que poderia ser vai se tornar o grande produtor, apesar de todos esses problemas que acontecem lá. Legal. João, obrigado. Bom trabalho. Isso é bom para o senhor e para a senhora aí, essa expectativa de preço, não só agora, mas principalmente pensando em maio do ano que vem, que é o período de safra da grande parte. R$272. São Paulo. Isso aí. São Paulo. Então, a diferença a diferença de base entre São Paulo e os outros estados encolheu muito. No passado era bastante significativo, hoje não é mais. Obrigado, João. Agora são 5 horas e 36 minutos no horário de Brasília. Neste momento, o Canal do Boi transmite ao vivo o 8º encontro de gestores. Quer ver só? Dá uma olhada a uma das palestras. Esse é um dos técnicos da Catayama, Agropecuária Catayama, importante melhorista da Catayama, que faz muitos leilões com a gente aqui no Canal do Boi. Um dos convidados para falar da gestão na propriedade, genética, e aí ele fala do plano genético para maximização do lucro na pecuária. Esse 8º encontro de gestores, hoje e amanhã, você pode acompanhar ao vivo pelo Canal do Boi ou pelas nossas mídias sociais, o Facebook, YouTube e também pelo nosso portal, o sba1.com. A realização é da Terra Desenvolvimento. Por causa desse evento, é que hoje e amanhã o Mais Pecuária aqui pelo Agrocanal. O evento é transmitido direto do Centro de TV do Canal do Boi, do Agrocanal, aqui em Campo Grande. De lá, ao vivo, o nosso companheiro José Cunha tem as informações para a gente. Boa tarde, Zé. Olá, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos que acompanham o programa Mais Pecuária aqui pelo Agrocanal. É isso mesmo, Zaidan, nós estamos aqui acompanhando esse evento, né, a 8ª edição do Encontro de Gestores. Serão 2 dias de muito aprendizado, terão muitas palestras aqui com profissionais renomados que vão passar todas as informações a respeito do dia a dia, de tudo que o produtor precisa saber, tanto na pecuária quanto na agricultura. Eu estou aqui agora com o Rodrigo Patucci, ele é diretor da Terra Desenvolvimento Agropecuário. Eu vou conversar com ele um pouquinho para perguntar, eu começo perguntando, Rodrigo, a respeito desse novo modelo, né? Esse ano, por conta, né, desse novo normal, um sistema diferente, totalmente online. Você acha que isso realmente é um modelo, um sistema que veio para ficar, pode alcançar novos públicos? Primeiro, boa tarde, Zaidan, bom estar falando com vocês. Acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Naturalmente, como eu venho dizendo esses dias, foi um desafio, que nós não estávamos preparados para isso. A gente estava acostumado em fazer o nosso evento presencial, até porque o contato com os nossos clientes, com o nosso público era muito importante. Mas a gente foi desafiado a pensar diferente. E como a gente queria estar perto do nosso cliente, queria estar perto do nosso público, a gente resolveu fazer dessa forma. E já antes de começar o evento, a gente sabia que tinha sido um sucesso, tamanha a aderência do público a isso. Você está no conforto solar, ou a gente abriu um canal especial, que era muito difícil para nós. A Terra Desenvolvimento trabalha dentro da fazenda, com os colaboradores, com o capataz, com o peão, com o gerente. E muitas vezes eles não tinham a condição de estar aqui. Imagina você deslocar 10 pessoas aí para Campo Grande, lá do Pará até aqui. Não era possível. Não era possível, mas era muito caro. E agora não. Nós temos fazendas lá no Pará, nós temos fazendas em Goiás, tem a turma da Bolívia, a turma do Paraguai, dentro da fazenda, acertou a sua operação, parou agora à tarde para assistir o evento e adquirindo conhecimento. Então é fantástico, eu não tenho dúvida que eu não sei se as pessoas vão usar, agora a Terra Desenvolvimento vai usar isso muito. Agora, Rodrigo, a gente destaca a importância desse evento, tendo em vista que hoje
no cenário em geral, tanto a pecuária quanto a agricultura, ela não aceita mais um trabalho de qualquer forma, né? Tem que ter gestão, tem que ter tecnologia, e esse evento vem para mostrar isso, né? A gente entende, analisando, e não é um acho, a gente olhando os números daqueles que têm melhor resultado, tanto na agricultura quanto na pecuária, a gente estudou mais de 477 fazendas, só essa safra. Ao longo das últimas safras passaram mais de 900 fazendas nesse estudo e a gente entende o comportamento. A pecuária, a agricultura, o agronegócio não é para título, é para profissionais. E profissional, aquele que leva realmente resultado para a sua atividade, ele tem que buscar conhecimento e uma maneira de aplicar esse conhecimento dentro da sua fazenda. Então, momentos como esse, como tem acontecido em vários outros momentos com outras empresas, são especiais para isso, para entender mais a técnica, entender a tecnologia, entender como pode ser aplicado, criar novas possibilidades para o seu negócio. Quer dizer, eu sempre brinco, aumenta as ferramentas dentro da sua caixa de ferramenta, né? E o bom gestor, aquele profissional, vai saber a hora certa de usar. Mas o que a gente precisa é efetivamente que os nossos clientes nos mostraram, nos ensinaram, é que nós temos que trocar dinheiro, né, por processo. Nós temos que parar de tampar o buraco da ineficiência com o dinheiro. Resultado não se compra, né? Agora, Rodrigo, dentro da programação, uma série de palestras, tanto para o pecuarista quanto para o agricultor, né? Como é que está essa programação? Então, hoje a gente começou focado mais ali naquilo que tange a pecuária, né? A programação hoje foi uma programação especial, a gente começou trabalhando com o Antônio Schacker, falando bastante sobre como se disse, esse novo normal, essa coisa do mundo VUCA, que é o desafio do gestor em se transformar, em buscar conhecimento, em reagir a tudo aquilo, a todos os estímulos que vêm, essa velocidade da mudança. As mudanças sempre aconteceram, mas hoje a gente está numa velocidade muito maior e o gestor é impactado nisso, por isso, e se ele não tomar cuidado, isso naturalmente vai impactar no seu negócio. Então, mais do que entender de fazenda, a gente precisa entender dessa nova maneira de agir, desse novo normal do mundo. O Antônio começou falando disso. A partir daí, a gente sabe que um dos desafios que a gente tem é produzir bastante. Então, a pecuária, a agricultura aprendeu a produzir aquilo que a gente precisa, que é produzir 70 sacos, 75 sacos por hectare de soja e produzir 34, 40, 50 arrobas por hectare numa fazenda de recringorda, por exemplo, ou 170 quilos de bezerros mamados por vaca exposta, ou quase 200 quilos de bezerros mamados por hectare ano. Quer dizer, a gente aprendeu a produzir aquilo que a gente precisa. O que a gente tem que criar habilidade ainda é para gastar aquilo que a gente pode. Então, o Paulo veio falar muito disso. Cuidado com cada passo, que é um processo passo dependente, o cuidado com cada etapa do processo leva você a, no final das contas, ter um resultado satisfatório, produzir uma arroba que deixe uma boa margem sobre a venda. Agora, dentro das novidades para esta edição do Encontro de Gestores, a Terra Desenvolvimento Agropecuário está trazendo também um pacote de cursos, né, Rodrigo? Assim, como eu estava dizendo, esse evento foi baseado no evento que a gente sempre fez ali presencial, e o ano passado a gente teve um bom resultado, que era, além das palestras, o participante teria a possibilidade de escolher aquele tema que melhor lhe interessava e se aprofundar após a palestra, né, presencialmente num mini curso. Esse ano, como a gente não tinha essa possibilidade, a gente colocou todos os cursos num pacote só e disponibilizou para que aqueles interessados em aprofundar os temas que estão sendo ministrados nessas palestras, agora com o Márcio falando de melhoramento genético, de plano genético, amanhã a gente tem falando de fórmula de inovação com o Luciano Pires, a gente tem o Fava Neves também falando de mercado, temos ainda o Rodrigo Gonçalves falando de tecnologia e de como o nosso negócio vai ser impactado pela inteligência artificial. Quer dizer, essas pessoas que estão ministrando essas palestras continuaram esse tema, se aprofundaram nesse tema nesses minicursos. Então a pessoa que tem interesse, ela pode entrar em contato, tem os links aí, até no canal do Boi está passando isso constantemente, ela pode adquirir esse curso e tem um ano para realizar. Então são 6 módulos lá, muito interessantes, tecnicamente muito importantes e com uma praticidade muito grande, porque são profissionais que não só falam, eles fazem mesmo o que estão falando. Tá certo, Rodrigo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Mais Pecuária. Então é isso, Zaidan. Olha só, lembrando que o Encontro de Gestores acontece hoje e amanhã, com transmissão simultânea ali pelo site da Terra Desenvolvimento Agropecuário e também
pelo canal do Boi, das 14 às 18 horas. A programação completa do evento você encontra também no site da Terra Desenvolvimento Agropecuário. Volto ao estúdio com vocês, Aidan. Valeu, Zé. Muito obrigado pelas informações ao vivo desse encontro. O Zé está no centro de TV do Canal do Boi, do Agrocanal, emissoras do SBA, em Campo Grande. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho, destaque para a exportação de carne bovina in natura. E eu lembro que hoje à noite, às 8 horas, vou até mostrar um pouco de imagens, nós temos o leilão do Grupo Resende, touros do Grupo Resende. 7h30, desculpa, foi antecipado. 7h30 da noite no horário de Brasília, leilão começando, portanto, mais cedo, 7h30 da noite no horário de Brasília, com o encerramento do quadro De Olho na Fazenda do Grupo Resende. Até hoje, até daqui a pouquinho aqui no Mais Pecuária, você tem a oportunidade de comprar touros Nelore PO e Nelore Conceip, animais avaliados pela genômica, a preço fixo. E à noite, a partir das 7h30, aí zeram-se os preços fixos e aí vale a batida do martelo. O maior lance leva o animal para casa. Daqui a pouquinho, então, o De Olho na Fazenda do Grupo Resende, aqui no Mais Pecuária, provavelmente a última oportunidade para comprar os reprodutores a preço fixo. Já voltamos. O Mais Pecuária destaca a exportação de carne bovina in natura, que vai indo muito bem. O volume embarcado da proteína pode crescer de 5% a 8% agora em outubro. Conosco mais uma vez, a Renata Ferreira tem os detalhes. É isso mesmo, Zaidan. Vimos ainda essa semana que o volume de carne bovina in natura embarcada ao mercado internacional até a terceira semana de outubro alcançou no acumulado do mês 90.400 toneladas. Só para fazer uma comparação, no ano passado foram exportadas em todo o mês de outubro 170.500 toneladas. Ou seja, se o ritmo da média diária se mantiver acima das 8.000 toneladas, podemos ter recorde no volume exportado este mês, Aidan, um crescimento de 5% a 8% em relação a 2019. A consultoria Agrifato estima que as exportações em outubro podem atingir em torno de 160 a 175 mil toneladas com as compras chinesas aquecidas. Os preços médios na terceira semana de outubro ficaram próximos de $4.216 por toneladas. O valor negociado para o produto foi de $381.286.000 na terceira semana de outubro deste ano, Zaidan. Seguimos por aqui acompanhando todo esse desempenho das exportações de carne bovina in natura ao mercado internacional. É com você. Legal, obrigado, Renata. Agora as informações da Keep International, que desenvolve e difunde uma tecnologia criada nos Estados Unidos para soja e milho, dando inclusive campeonatos de produtividade ao seu criador, o Keep Coolers. Então é difundida em todo o mundo como uma tecnologia que acelera a fotossíntese e melhora o desempenho das plantas. Dá uma olhada. Buscando uma tecnologia que ofereça mais rendimento e lucratividade? O mundo muda muito rápido e para acompanhar essa mudança, o agronegócio precisa se unir a novas tecnologias, que são essenciais para o seu desenvolvimento. A Keep International apresenta Keep Pro Plus, uma nova tecnologia desenvolvida para oferecer alta performance de aplicação a todo tipo e tamanho de lavoura ou pastagem. Keep Pro Plus é a junção da exclusiva tecnologia Keep Pro, estimulante de vigor fotossintético, aliada a avançados aditivos com uma diferenciada fonte de óleo de milho. Essa tecnologia, além dos benefícios Keep de aumentar a absorção dos recursos disponíveis, como nutrientes, luz solar e água, reduz a calda e age na gota pulverizada. Contando com a proteção do óleo de milho, a gota torna-se mais eficaz em seu caminho até a planta.
Uma vez na planta, a tecnologia Keep Pro Plus potencializa a absorção dos defensivos e nutrientes aplicados, garantindo alta performance de aplicação e maior produtividade. Vamos juntos conseguir os melhores resultados. Vamos juntos fazer parte dessa mudança e garantir que ela seja sempre para melhor. Em Piracicaba, São Paulo, a Keep International, com o objetivo de aperfeiçoar sua linha de produtos para atender cada vez mais o mercado, que inclusive fica cada vez mais exigente, realizou um teste com o Keep Pro Plus em pastagens. E o Fernando Dedemo, que é diretor técnico e comercial da Keep, foi até lá para verificar o resultado. Foi aplicado o Keep Pro Plus há 21 dias atrás, com 340 ml via drone. Podemos constatar a diferença na pastagem, onde ela está mais seca e com um volume menor de massa. O Keep Pro Plus foi desenvolvido para proporcionar performance na aplicação, tornar a pulverização mais rentável e menos custosa para o produtor. A tecnologia Keep Pro Plus pode ser aplicada via drone, pulverização costal, avião, trator, sendo que um dos objetivos do produto é facilitar o trabalho e otimizar a planta. Esse teste foi realizado em plena época de seca e no grupo testemunha pode-se observar uma pastagem seca, fraca, de coloração opaca, enquanto que na pastagem com Keep Pro Plus, o pasto apresenta uma coloração mais intensa, mais verde, com volume maior, uma planta mais vistosa e bonita, o que demonstra ter mais saúde. E como era de se esperar, também apresentou uma resistência maior às intempéries do tempo. Novos resultados, novas parcerias, tecnologia e inovação. A Keep International está sempre em busca de oportunidades para oferecer ao produtor uma moderna prestação de serviço e de produtos adequados ao que o mercado pede. Keep International, tecnologia em produtividade. Vamos mudar um pouco o nosso assunto, trazendo como destaque o período de reprodução dos equinos. Quem vai trazer essas informações para a gente é o repórter Vinícius Souza. Muita gente tem dúvidas sobre o preparo dos equinos para a estação de monta. É justamente sobre esse assunto que eu vim tratar aqui na Fazenda Gruta Azul, em Dois Irmãos do Buriti, interior do estado de Mato Grosso do Sul. E você é o meu convidado. Nesse período do ano, os dias ficam mais longos, mais demorados e também mais iluminados. E para os equinos, a iluminação está associada ao período reprodutivo. A estação de monta ela começa no dia 1º de agosto, que coincide mais ou menos aí com o final do inverno e início da primavera, que quando vai aumentar a incidência de luz solar, o que interfere na função hormonal das éguas, né? É o período aí que elas começam a entrar no cio e vai aumentando de acordo com o aumento do tempo de luz durante o dia. A gestação equina dura 11 meses e são necessários alguns cuidados para garantir que tudo ocorra bem. É feito um manejo de preparo dos animais para a estação de monta, tanto das doadoras como das receptoras, com um calendário profilático de vacinação, vermifugação periódica com troca de princípios ativos, né? Além da nutrição também, é feito um planejamento alimentar adequado para que elas cheguem no período de estação prontas, aptas a serem inseminadas, iniciarem uma gestação ou entrar em coleta de embrião. Além disso, a alimentação influencia de maneira significativa no desenvolvimento dos equinos. É ter um capim de boa qualidade, nesse período seco, né? Se houver falta do volumoso mesmo do capim do pasto, a gente fornecer um feno de boa qualidade, se necessário algum concentrado equilibrado específico para preparar esses animais. E com essas imagens eu encerro a nossa matéria. De Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.
Agora as informações do mercado financeiro, o índice Bovespa batendo na casa de 101 mil pontos, otimismo, quem sabe, dos investidores. E o dólar voltou a rondar a estabilidade. Vamos voltar à BBM com a Sara Kirchhoff, que tem os números para a gente, Sara. Isso mesmo, Zaidan. Hoje o mercado financeiro, em relação ao câmbio, durante a manhã teve uma certa volatilidade, mas na parte da tarde pouca variação. E é assim que a moeda norte-americana termina o dia de hoje, com pouca variação, como a gente já tinha observado ontem também. O dólar tem somente uma leve alta frente ao real brasileiro hoje de 0,07%, avançando, portanto, para R$ 5,61, valor evidentemente do dólar comercial. O dólar turismo tem um valor mais alto que esse que a gente está vendo aí. Por outro lado, o Ibovespa, que hoje, como você bem falou, chegou a ultrapassar aí os 101 mil pontos, termina o dia com uma alta, mas uma alta bem menos expressiva. Ele está com valorização de 0,10% no fechamento aos 100.639 pontos. Ainda assim, mais um dia positivo na Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3 Brasil Bolsa Balcão. O mercado segue ainda acompanhando as questões dos estímulos nos Estados Unidos, um pouco mais otimista, embora não haja nenhuma grande novidade em relação a isso. Aqui no Brasil, mais tranquilo também, acreditando que o governo vai cumprir aquele teto de gastos e na expectativa pelos balanços trimestrais, né? O que já vem acontecendo desde segunda-feira. Hoje, inclusive, mais uma vez, as ações dos bancos aparecem em alta no Ibovespa, ajudando a sustentar essa valorização aí do principal índice da Bolsa de Valores. Hoje, como a gente falou, então, o Ibovespa ultrapassou os 101 mil pontos durante a sessão, com uma alta de quase 1%, e hoje o viés comprador do Ibovespa, ele esteve muito forte, inclusive no início da tarde de hoje, o volume, o fluxo do Ibovespa, ele estava muito acima daquele que costuma ser observado durante uma parte do dia. Ele chegou a ultrapassar os 10 bilhões e 500 mil reais no volume financeiro no início da tarde, o que não é tão normal assim para esse horário. O índice tem essa alta hoje e tem também uma valorização importante de mais de 2,5% ao longo dessa semana e uma alta de quase 7% no acumulado do mês de outubro. Evidentemente o mês ainda não fechou, mas já mostra uma tendência bem positiva aí do Ibovespa, né? Só por vê-lo acima dos 100 mil pontos mais uma vez, já mostra uma tranquilidade aí por parte dos investidores. Hoje também em destaque o assunto da arrecadação do governo federal. Isso porque ela teve uma alta de quase 2% no mês de setembro, 1,97% de alta na comparação com o mês de agosto, chegando a quase 120 bilhões de reais. Esse é o maior valor para esse período, né, a maior arrecadação para o mês de setembro desde 2004. Isso aconteceu principalmente em função da arrecadação de imposto de renda das empresas. O resultado foi divulgado hoje pela Receita Federal e veio acima das expectativas. E por último, antes de devolver o sinal, mais um outro destaque em relação ao mercado, mas mais especificamente ao frigorífico. Isso porque a JBS anunciou que vai captar aí 2 bilhões em CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, lastreados em debentures. Esses CRAs, eles serão emitidos pela companhia e comprados pela securitizadora RB Capital. O objetivo para utilizar os recursos dessa captação é para a JBS comprar mais bois, então um destaque aí. Aproveito também para falar sobre as ações da JBS, que subiram bastante ao longo dos últimos dias, mas que hoje tem uma queda de mais de 1% no Ibovespa. Zaidan, é com você. Muito obrigado, Sara, pelas informações, e com essas informações da Sara, nós terminamos aqui pelo Agrocanal o Mais Pecuária de hoje. Amanhã estaremos aqui também a partir de 4h30 da tarde no horário de Brasília, e na sequência o Mais Pecuária volta à sua casa tradicional, que é o Canal do Boi. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência.